Olá, meus amados, a paz do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus. Eu quero falar hoje, meus irmãos, que Deus, ele não tem limites, não há limites para Deus. Amém? E eu estou falando hoje da passagem do Mar Vermelho, do povo de Israel pelo Mar Vermelho. E os egípcios, eles subestimaram a Deus. Quando ele soube que o povo estava entre o deserto e o Mar Vermelho, ele achou que o povo ia morrer. Então ele falou, de certo, eles morrerão. Mas Deus, ele já tinha um plano traçado para o povo de Israel. Amém? Eu quero deixar um versículo aqui, que é no livro de Êxodo 14, versículo 14. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Esse versículo, amor, ele está antes da travessia do povo de Israel pelo Mar Vermelho. Amém? Mas Deus, ele deu um ponto específico para Moisés estar com aquele povo. Deus falou para Moisés, voltem e acampem em frente o território de Pairote, perdão aqui, né, porque eu tava Pairote, Migdol e o mar. Esse foi o ponto em que Deus falou para Moisés estar. E o povo lá do Egito já estava assim, eles estão no mar, próximo do mar, eles estão entre o mar e o deserto, por ali mesmo eles morrerão. Mas Deus, como eu falei, Deus já tinha outros planos para ele. E o rei do Egito, ele ainda ficou chateado, porque aquele povo decidiu sair de lá, decidiu largar aquele tempo de escravidão, aquele tempo em que ficou submisso aos egípcios. Então ele falou, como assim? Permitimos que eles fossem embora? E eu queria falar desse ponto específico aqui também, que muitas das vezes, quando você decide sair de um jugo de escravidão, o adversário de vossas almas, ele vai tentar nos paralisar. Amém? Esse versículo aqui, ele serve justamente também para nos alertar que quando nós decidimos sair debaixo de um jugo de escravidão, ele vem tentar nos paralisar. Esse versículo que eu estou falando para vocês, meus amados, está aqui, no livro de Êxodo também, no 14, o versículo é o 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e os seus servos contra o povo, e disseram, por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? Tá vendo? Então, assim, aquele rei, ele ficou chateado porque aquele povo decidiu sair debaixo do jugo de escravidão. E foi o que eu falei aqui. Muitas das vezes você vai sair debaixo desse jugo de escravidão que você já não aguenta mais e o seu adversário vai vir atrás. O adversário de vossas almas. Amém, meus amados? Então aquele rei, ele aprontou 600 carros. Foi atrás, foi perseguir, porque ele também era a vontade de Deus, que Deus disse que endureceria o coração dele. Né? E eles foram atrás daquele povo que estavam ali entre a travessia do mar e no território de Pairote e Migdol. Amém? E quando os israelitas viram o povo do Egito chegando, eles começaram a falar a Moisés, Moisés, acaso não havia sepulcro suficiente no Egito para nos trazer para morrer no deserto? Mas Moisés já tinha, já tinha provavelmente recebido uma mensagem de Deus, porque Moisés fala para eles, olha o grande feito que Deus fará por nós hoje. Olha o grande feito que Deus fará por nós hoje. Olhe para esses rostos, para esses egípcios, porque vocês não verão mais para sempre. Foi o que Moisés falou para os israelitas. Olhe para o rosto desses egípcios. E Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor falou para Moisés, por que clamas a mim, Moisés? Estenda a sua vara, né? Estenda as suas mãos. E o mar ele se abriu. Fala que veio um vento tão forte que o mar se partiu ao meio e o povo de Israel atravessou. Mas sabe o que é engraçado também? É que os egípcios, eles também seguiram por aquele caminho. Mas Deus estava pelejando pelo povo de Israel. Tanto que os carros
do povo do Egito começou a quebrar a roda e tudo mais. E Moisés falou: Deus está pelejando por nós. O tempo todo, meus irmãos, Deus estava pelejando pelo povo de Israel. E eu falo para vocês que eu quero finalizar aqui com um versículo falando do cântico que aquele povo fez para Deus após a travessia. E quando eles chegaram do outro lado, Deus fala para Moisés novamente: estende a vara, e o mar se fecha. Eu acredito, meus irmãos, que esse feito do Mar Vermelho não tem quem não conheça. Mas quando você se aprofunda, sabe, na história, você vê que Deus não tem limitações. Ele criou tudo, ele é Deus onipotente, sabe? Então, eu também quero deixar essa mensagem para você dizendo que se Deus tiver que te tirar de um lugar, te colocar em outro lugar, Ele já sabe tudo o que Ele vai fazer, o caminho que você vai percorrer para chegar até a tua bênção. Amém? Em nome de Jesus. E aquele povo do Egito, quando o mar se fecha, eles ficam por ali mesmo no mar. Amém? Eles morreram. Porque Deus era com aquele povo de Israel. Deus, ele imagina, né? Eu fico imaginando isso, que Deus, quando ele tira aquele povo, Deus já tinha o caminho traçado para eles, que seria pelo deserto até chegar à terra prometida. Então Deus teria que abrir esse mar. Não foi só isso, né? Deus também ele abriu o Rio do Jordão para outras pessoas passar, mas que não vem ao caso aqui, né? E eu vou finalizar falando para vocês o versículo que está no capítulo 15, o versículo 1 e o 2, falando do cântico de Moisés para aquele povo. Amém? Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram para o Senhor e falaram: cantarei ao Senhor, porque sumamente se exaltou, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, é o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Deus é digno de ser exaltado. E se ele não fizesse, ele também é digno de ser exaltado. Talvez você esteja esperando por algo assim, sabe, grandioso da parte de Deus, achando que Deus não vai fazer, que Deus, sabe, é algo tão grandioso para você que seria impossível. Mas Deus é o Deus do impossível. Eu quero falar para vocês que quando Ezequiel ele foi levado no vale de ossos secos, ele foi levado em espírito no vale de ossos secos, Deus queria que Ezequiel profetizasse para que aquele povo viesse ter carne, pele, né? E Ezequiel falou: Senhor, tu sabes, sabe? Deus dele foi dando todas as instruções ali, né, em espírito para Ezequiel, como que Ezequiel era para fazer, qual eram as etapas. Porque Deus às vezes ele quer que nós venhamos profetizar no impossível. Amém? No impossível. Aquilo que você acha que é impossível, sabe? Aquele problema teu que é impossível de acontecer. Mas Deus quer que a gente venha fazer isso. Profetizar no impossível. Porque ele foi lá, ele abriu o Mar Vermelho, olha que marco. Sem contar as 10 pragas que ele já tinha lançado, né, lá no Egito. Então, meus amados, eu quero dizer para vocês, não há coisas impossíveis para Deus. Deus é Deus todo-poderoso. Ele é capaz de fazer tudo por nós, para nos abençoar. Amém? E mais uma vez eu falo, se Deus tiver que te tirar de um lugar e te colocar em outro, Ele já sabe todos os caminhos que irá fazer. Amém? Eu quero fazer uma oração por você, pela minha vida e por todos que estão à minha volta. Amém? Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu quero lhe agradecer, Senhor, por tudo que Tu és em nossa vida. E saber que Tu és um Deus, ó Pai, que não tem limites, não há limitações para o Senhor.
A tua, Senhor, bondade em nossa vida, Pai, excede o nosso entendimento. É só o Senhor capaz de fazer todas as coisas e infinitamente mais. Muitas das vezes, Senhor, nós estamos diante de situações que nós achamos, ó Pai, que não vai ter saída, mas o Senhor é Deus para abrir caminhos. Assim como o Senhor abriu aquele mar vermelho para o povo de Israel, o Senhor é capaz de abrir portas onde não tem. Abrir caminhos, Senhor, que para nós seria, meu Deus, um beco sem saída, mas o Senhor é Deus para fazer infinitamente mais. Abençoa essa pessoa que está do outro lado, que está achando, meu Deus, que é o fim dela, mas que o Senhor vai fazer infinitamente mais, vai fazer milagres em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.